Está começando mais um Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje a gente vai ter o capítulo 19 de Mateus. É isso mesmo, nós convidamos você a comentar sobre este e outros episódios, principalmente, o fresquinho aí, o da hora, que é o Leiga Investiga, que tá muito show de bola. E também, a interagir nas nossas postagens, nas nossas redes sociais. É isso mesmo. Então, vamos para a leitura, Alex? Vamos sim. Então, gente, hoje a leitura Mateus, como disseram, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Muito obrigada, Alex. E agora nós vamos para o momento da contextualização, onde a nossa colega vai falar um pouquinho sobre o momento ali que se passa o evangelho, alguma coisa que achar pertinente. Então, Mari, por favor, faça a contextualização para a gente. Bom, vamos lá. Então, é muito bonito assim os temas, que Mateus propõe, desse momento da vida de Jesus, que é uma vida pública, esse momento o qual a gente está ouvindo, sobre esse trecho desse evangelho, se passa onde Jesus está ali, arrebanhando, os seus discípulos e formando eles, E aí a gente percebe que vem algumas temáticas, não sei se vocês têm acompanhado ou percebem, às vezes algumas pessoas têm o costume, de fazer a leitura diária, do evangelho, e vocês vão perceber aí, que a gente tem ouvido falar sobre o desquite, é muito falado antigamente, usava esse termo, desquite, que nada mais é do que o divórcio, falar sobre a riqueza, falar sobre essa questões, algumas questões chaves, assim, E agora, nesse evangelho, Jesus, então, que está em momentos de formação, desses seus discípulos escolhidos, se impacta, então, com esse jovem rico, e aí esse evangelho de hoje é a continuidade, do momento do encontro de Jesus com o jovem rico, que é algo que chama muita atenção de Jesus, nesse momento, nesse contexto, é que Jesus fica impactado com a reação desse jovem rico que se entristece, por ter esse apego aos bens materiais, aonde ele teria grandes condições aí de ser mais um dos seus discípulos, mas é algo porque para Jesus dar continuidade no assunto, é porque foi algo que o impactou, foi algo que o chamou a atenção. Então, a gente percebe o quê? Então, Jesus se deparando com as ações humanas, E às vezes até se surpreendendo, no sentido de tal grande apego, a esses bens, a essas riquezas e tudo mais. Lembrando que o jovem rico, no contexto, ele já era um jovem o qual cumpria com tudo o que Jesus realmente vinha ali a ensinar, que já vinha nos preceitos, vamos dizer, E só faltava
uma questãozinha o qual dificultou aí a sua entrega total. É isso. Obrigada, Mari. Então eu vou iniciar a reflexão aqui, a minha reflexão, que vai parecer um enorme momento espinho na carne, não deixa de ser, mas não se preocupem, porque vai ter os momentos espinho na carne depois também, tá? E esse evangelho, ele sempre, eu confesso, sempre me deixou preocupada, porque assim, meus pais nunca deixaram de faltar nada pra gente, né? Minha família, a gente sempre teve uma vida confortável, com muitos privilégios, e eu sei que muitas pessoas não tiveram esses mesmos privilégios, né? Eu sei que existem pessoas muito mais ricas que eu, mas também sei que da perspectiva de outras pessoas, eu sim posso ser considerada uma pessoa rica. E aí, né? É mais fácil camelo passar pelo buraco da agulha do que eu entrar no céu? Será que no céu vai ter uma prestação de contas no sentido literal, né? Jesus vai ficar conferindo nosso imposto de renda, e se a gente deixou X reais na terra, pode passar, mas se passou de X reais, não pode? Será que é assim? Bom, eu acho que a própria leitura, ela dá uma dica do que como serão as coisas, né? E é impossível o camelo passar pelo buraco da agulha, mas para Deus tudo é possível. Acho que Jesus, ele quis dizer que é muito mais difícil para quem tem muitos bens, né? Se desapegar deles. E por isso que para quem é rico seria mais difícil, né, entrar no céu. Mas esse se desapegar é de que jeito, né? Doar tudo e viver uma vida em comunidade, pregando sobre o amor de Deus? Pois é exatamente isso que Jesus fala na leitura, né? Nesse e muitos outros evangelhos. Então quer dizer que se eu não fizer exatamente isso, eu não tenho a menor chance de entrar no céu? Sinceramente, eu não sei a resposta. Né? Eu acho que Jesus quer que a gente se aproxime ao máximo dessa dedicação, né? E se for para dar um palpite, por exemplo, eu arrisco dizer que, por exemplo, São Francisco de Assis fez exatamente isso, e eu bato uma aposta aí que ele sim, com certeza teve o lugar dele garantido no céu. Mas, né, para nós aqui, na nossa realidade, tentar cada dia, né, do dia a dia, chegar mais perto desse ideal de doação, né, que Jesus sempre fala. E daí, quem sabe, as nossas chances vão melhorando, né? Nossas chances de ter a vida eterna vão ficando cada vez maiores quanto mais a gente se aproxima disso aí. E como essa reflexão foi para mim meio que uma bomba, né? Vou jogar uma bomba aí para as colegas e para os ouvintes também. Será que se eu pensa com você, né? Eu tô falando eu aqui porque eu tô pensando comigo, você pensa aí em você. Será que se eu morresse hoje, eu entraria no reino dos céus? Isso que não é um momento espinho na carne ainda, gente, mas eu já passo a minha palavra pra colega Let's. Vixe, que bomba mesmo, né? Mas eu vou deixar pro seu espinho e vou refletir comigo depois. Bom, como a Lu falou, né? Lógico, essa passagem tem a ver com dinheiro, né? Posse, sim, mas também não é apenas sobre dinheiro. Né, eu reflito da seguinte maneira, que também é sobre onde a gente coloca valor, né? Jesus nos convida a refletir o que é mais importante para mim? Minhas posses, meu status, meu trabalho ou minha relação com Deus? E ele nos lembra que o verdadeiro tesouro, né? Ele nos relembra, porque toda vez ele nos lembra, né? Não está aqui na terra, mas sim no céu. E como a Lu também comentou, a leitura também desafia a gente a refletir a nossa própria caminhada. Será que a gente está disposto a deixar para trás o que nos prende ao mundo? Porque, é claro, eu acho que na leitura Jesus dá o exemplo do que acontece naquela época com aquelas pessoas. Mas e hoje, né? Como a gente viu até no episódio do Carla Kutz, né? Quem não viu, ouça. Né, o que é a nossa realidade? O que será que está prendendo a gente aqui? Né? Será que a gente está disposto a seguir Jesus mesmo? Que se isso significa renunciar a um monte de coisa que a gente dá valor e é apegado? E aí ele fala, né? A Luciana falou também, ele promete que quem fizer isso, que não é fácil, né? Pode até ter uma simplicidade no entendimento, mas não quer dizer que na prática é fácil, mas vai receber muito mais em troca. E não só na vida eterna, mas nessa vida também. Porque, gente, quando a gente tá com Deus, quando a gente tá em comunhão com Deus, a gente tá muito mais em paz. E isso eu falo, assim, por mim, em épocas da minha vida em que eu estive mais ausente, e épocas que eu entreguei de fato. Então, não é apenas sobre sentar em tronos, né? Mas sim sobre a gente tem que pensar na alegria que é estar com ele. Porque às vezes a gente pensa como se fosse um fardo de renunciar a essas coisas e estar com ele. Mas não, ele quer estar com a gente.
E é melhor estar com ele e participar do seu reino e viver na sua presença sempre que a gente conseguir. Eu acho que assim, a leitura chegou para mim dessa maneira hoje. E com isso, eu passo a reflexão para minha colega Mari. Vamos lá, então. Muito obrigada, Let's Lu, pela colaboração aí, né? O juntar. E, na verdade, assim, quando eu fui ler um pouquinho mais, assim, e até mesmo hoje tem a reflexão, né, da leitura desse dia de hoje. E aí uma coisa que remeteu muito a esse evangelho foi até tema da campanha da fraternidade aí um dos anos, né, que não tem como, que é a passagem que está lá, eu acho que complementa isso hoje, a passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 24, e o 24, depois ele vai dando os seguintes, que daí eu vou tentar aqui passar um pouquinho, que nada mais é do que aquele: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu vejo que esse evangelho de hoje, né, ao ser um paralelo a isso, essa leitura, essa passagem, porque logo em seguida dessa fala de Jesus, né, narrada por São Mateus, vem a questão de por que nós estamos preocupados com a vida, com o que comer, com o corpo, com o que vestir, e afinal, assim, a vida não vale mais do que a comida, né? Então, Jesus nos afirmando que ele nos trará tudo aquilo que a gente realmente precisa, que é o necessário, né? Quando a gente ama, no sentido assim, né? O que aconteceu nessa passagem, qual é a riqueza que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que não pode ser rico, né? Não pode ter vindo de uma família, né, bem, assim, como que eu posso dizer? Que está bem posicionado, bem com boas condições. Jesus está condenando isso, está dizendo que o rico, todo rico, ou nenhum rico vai entrar no reino dos céus. Calma aí, o que Jesus está dizendo é o rico, que muitas vezes pode ser pobres também, que pessoas que são apegadas aos bens materiais. Esse apego nos faz o quê, né? Ter essa riqueza ou ter esses bens, ter essa que vai criando uma ambição, né, como um Deus. E aí a gente coloca isso no lugar de Deus. E aí não tem como, né, a gente amar a Deus. E aí a gente percebe o quê? Um afastamento desse Deus. Por quê? Porque meu amor, meu apego, a minha busca, que nada mais é do que tem acontecido nesses dias de hoje. A gente pode ver qualquer vídeo aí, não estou julgando nem condenando, mas a nossa realidade social hoje está visada no ter. É o ter o melhor celular, é o ter a melhor tênis daquela marca, né? Ter a melhor casa, ou ter o corpo ideal. E aí a gente percebe o quê? Aonde que está Deus? Então, né? A gente percebe que esse ter tá tão em foco que o ser verdadeiramente não é nem lembrado e nem visto, né? E aí é onde a gente tem visto o que tem acontecido em muitas realidades, né? A hora que a pessoa percebe ou se depara, ou que desliga as câmeras do celular, né? Ou que acaba ali aquele mundo da internet, ou quando ele se frustra por não ter conseguido alcançar aquilo que ele tinha planejado, a gente percebe os casos, né, de doenças mentais, casos de suicídios, casos que a gente tem visto aí. Por quê? Porque se apegou em outras coisas, e pegou nessas riquezas, são essas riquezas que eu vejo Jesus falando aí. Então, não tem como, né? Jesus afirma aí, não tem como amar a dois senhores, porque ou vai amar um, ou vai odiar outro, ou vai ser fiel a um, ou vai desprezar o outro. Essa é a realidade. E neste momento, então, já pegando um gancho, né, pro espinho da carne, pro próximo momento. Devolvendo a bomba para ela. Devolvendo a bomba. Toma de volta, Lu, com você. Espinho no meu corpo. Obrigada, Mari. Já deixo falando que a pergunta que eu fiz é uma reflexão para cada um pensar aí para si. Eu não vou responder também, não.
Cada um pensa consigo aí, galera. Não vou responder não, mas assim, não bastasse a bomba que eu larguei na reflexão, se hoje, né, a gente tá fazendo tudo que está ao nosso... E como as meninas também falaram, né, estamos fazendo tudo ao nosso alcance pra entrar no reino dos céus, eu venho agora com a cereja do bolo de espinho, que é, quando a gente faz algo que é considerado do bem, fazemos pra ter uma recompensa no céu ou porque é a coisa certa a ser feita, independentemente de ter um retorno em troca de Deus, né? Deus te prometer alguma coisa ou não. Eu acredito que uma ação é correta se ela for realizada porque a coisa é certa e tem que ser feita. Que é assim que Jesus também faria. Ele não faria para ter recompensas, né? E a gente não deveria fazer as coisas, ainda que coisas do bem, por interesse próprio, né? Por um desejo da gente se sentir bem com aquilo. Eu não tô condenando o fato de se sentir bem ao fazer alguma coisa boa, mas fazer uma coisa boa para se sentir bem, né? E condenando assim, não sou quem sou eu para condenar, mas que, né, quis dizer que tô apontando uma situação. Mas também é que eu falei, não cabe a mim saber a motivação das pessoas. Que chegamos assim no momento em que tá lá assim, fulano doou não sei quantos milhões lá, mas é só para ficar aparecendo bem nas redes sociais. Gente, a gente não sabe o que tem no coração das outras pessoas. A gente tem que se preocupar com o que o nosso coração diz, como está o nosso coração em relação às nossas atitudes, né? Então, o espinho é um pouco nesse sentido aí de estou fazendo a coisa certa, com que motivação, o que tem no meu coração? E é difícil fazer o que Jesus faria? Muitas vezes é. Também é difícil desvincular essas nossas atitudes, né? Há uma cobrança a Deus, digamos assim, né? Exigindo que ele esteja aí anotando as boas ações nossas pra gente ganhar pontinhos pra quando chegar no fim da vida ter um lugarzinho no céu. Também, às vezes, é difícil desvincular essa imagem. Mas não é impossível, né? Porque, como Jesus mesmo falou no Evangelho, pra Deus nada é impossível. Então, é um espinho que também faz um levantamento aí para um glória, né? Tô levantando essa bola agora, eu fui lá e para baixo, mas agora eu vou levantar lá para cima. Vamos chamar aquele momento que vai fazer no espírito pós-olímpico, né? Vai ser aquele ataque, aquela cortada bonita, que é o momento glória. Eu chamo Lex, a nossa atacante. Sim, meu momento glória é bem objetivo, né? Normalmente como eu sou mesmo aqui. E é exatamente esse que a Lu já levantou essa bola. Né, aquela parte, né? Então os discípulos ficaram confusos, né? Porque, meu Deus, né? Como é que a gente vai entrar, então, no reino do céu? E quem é que pode ser salvo? E Jesus responde sem titubear, né? Que para Deus nada é impossível. De novo, para Deus nada é impossível. Eu acho que a gente tinha que gravar essa frase, né? Quem gosta de tatuar e de tatuar. E pensar isso sempre. Porque isso é o nosso maior motivo de esperança. Porque se a gente fosse pensar que Deus fosse nos julgar pelas nossas leis, as nossas regras e réguas, né? A gente, de fato, meu Deus, ninguém pode ser salvo. Mas, como para Deus nada é impossível, isso nos dá esperança. E mesmo que muitas vezes, não só às vezes, a gente fique preso nas coisas desse mundo, Deus, de diversas maneiras, seja através da igreja, seja através da oração, enfim, nos dá força para que a gente consiga se libertar, né? Então, ele vai fazer o impossível, porque ele vai te dar maneiras para você conseguir se libertar e viver uma vida de fato com o propósito e o coração voltado para Deus. Eu acho que a que a Mari falou nossa, pegou bem assim o que eu falei, nossa, gente, por que eu tô fazendo essas coisas? Tô pensando no ser ou no ter, né? Então, assim, o que é que você tá... E a Luciana também, né? Acabou de falar do espinho. Então, se a gente pensar nas nossas atitudes, pensando em ser junto com Deus, junto com Jesus, a gente tem sim salvação. A gente pode ser salvo sim, respondendo Pedro, né? E esse é o momento glória, é um momento muito glória. A gente precisa entender que é possível, acreditar que é possível, porque é. Muito bom. E agora, então, a gente vai para aquele momento que a colega dá uma dica, seja de série, filme, livro, pensamento, ideia, qualquer coisa que vier à mente da colega para indicar para vocês e para nós, né, também colegas aqui que estamos gravando e para vocês ouvintes. É o momento Boa Nova e eu chamo a Mari. Eu quero partilhar a Boa Nova com você. Olha, gente, eu confesso que eu voltei a
a ter dificuldades no Boa Nova aí, né? Porque né? Mas vamos lá. Então, na verdade, é mais uma proposta mesmo do Boa Nova. Eu não sei se todos conhecem, mas agora iniciou-se, é o 5º dia, né, da Quaresma de São Miguel Arcanjo, né? São Francisco de Assis vivenciou, né, e retornou, na verdade, ele restaurou, né, essa devoção, esse período de 40 dias com São Miguel. E aí, o meu querido amigo Frei Gilson, né, porque aguenta aí essa intimidade, meu amigo Gilcinho, vamos dizer assim, brincadeira, ele tá levando a refletir, assim, então, todos tem um itinerário, né, ele lança todo ano um itinerário, ele e a congregação dele, que é Mensageiros do Espírito Santo, né, eles lançam um livrinho com direcionamentos onde tem ali as reflexões para cada mistério dos 4 terços que são rezados, né, durante a Quaresma. E tem a oração específica de São Miguel Arcanjo, né? E aí, ele tem levado a refletir sobre, principalmente no dia de hoje, sobre a humildade. E hoje foi algo assim muito forte, no sentido, pelo menos para mim. Ontem foi sobre o orgulho e hoje tem complementado assim sobre a humildade. E aí ele retomou coisas assim que são ditos assim de pessoas veneráveis, como a gente comentou, né, no Leigo Investiga, o que é, né, os graus, né, para chegar-se à canonização. Então, o venerável, então ele falou o nome do venerável lá, que agora eu não me recordo. E ele mencionava aquilo que às vezes a gente busca, sabe? Coisas práticas. Então, o meu Boa Nova nada mais é do que alguns questionamentos sobre as nossas práticas, sabe? Quando a gente faz algo bom e fica esperando alguém valorizar. E aí ele retomava o quê? Que tudo que nós temos de bom, é graça de Deus. É Deus que proporciona. Então, vou pôr um exemplo prático. Por exemplo, assim, né? Muitas pessoas falam assim, Mariane, é loucura. Você trabalha em Cornélio, mora em Londrina e ainda vem aqui ajudar e não sei o que e tudo mais. Até isso é graça de Deus, né? É graça de Deus ele permitir que a gente faça coisas boas. Então, o meu Boa Nova de hoje seria 2 questionamentos. Primeiro, eu tenho colocado os meus defeitos somente para poder julgar o outro. Então, por exemplo, eu sei dos meus defeitos, mas eu deixo ele ali à sombra para eu poder falar do defeito do outro. Então, são questionamentos aí, tá, gente? Então, quando eu faço algo de bom, por exemplo, algo prático. Eu dei uma marmita para alguém hoje. E aí eu tiro uma foto daquele momento para que as pessoas reconheçam. Ou, por exemplo, eu faço uma postagem que eu já sei que a galera vai gostar para me autoafirmar. Então, e outra coisa assim que é muito importante, o último questionamento eu tenho vivenciado aquilo que diz na palavra de Deus, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, são caminhos que eu queria propor para que a gente lembre, porque a humildade nada mais é que, por exemplo, quando alguém fala pra gente, né, que a gente tem aquele defeito, que a gente precisa melhorar e tudo mais, é a gente entender ao ponto de dizer, verdade, essa mesmo é meu erro, eu reconheço isso e é por isso mesmo que eu sou pecador. Não que a gente vai, né, se amuletar, não é se amuletar, mas é reconhecer, é aceitar realmente que essa é a nossa realidade. Não rebater, né, que muitas vezes dá vontade da gente rebater, né. E além disso, aí um desses veneráveis dizia que era o melhor caminho para nós vivenciarmos a humildade era guardar as nossas qualidades e deixar os nossos defeitos sempre ali à nossa frente para que a gente não se esqueça, né, de que os nossos defeitos também são muito parecidos com aqueles que a gente julga do outro, né? Então, fica aí essa boa nova aí de alguns questionamentos. Boa nova meio comprido esse, mas fica aí. Então, a primeira é
em que posição está os meus defeitos na minha vida, né? Nada mais é do que isso. O segundo é como que está as minhas ações. Eu faço algo bom esperando o reconhecimento, a valorização disso. E o terceiro é como que eu estou vivenciando a prática, né? O que uma mão faz, a outra não precisa saber. É o que eu faço no meu secreto, né? É o que no meu escondido, que é onde Deus sabe, conhece, ele continua nos vendo. Seria esse o nosso Boa Nova de hoje. E Frei Gilson que teve aí, né, no Santuário de São Miguel esses dias, não teve? Menina, Você foi. Mari? Eu fui, tava lá no Rosário e missa. Não consegui ficar pro show, infelizmente, né? Tava um pouquinho mais tarde, mas tava incrível. Que legal, eu lembrei de você também. Vou falar que tava cheio, hein? Tava muito cheio, muito, muito, muito cheio mesmo. Disse que foi 20 mil ingressos vendidos, né? Mas estavam vendendo na hora, eu acho que deve ter dado muito mais ainda, viu? Muito legal. E aguardem aí para mais novidades. Já tô dando um spoiler, né? Fiquem ligados no Leiga aí para mais novidades. Olha, em primeira mão. Pra mim agora, hein? Logo mais a Mari, então. Fique ligado nos próximos episódios que a Mari vem com novidade aí, então, galera. Isso aí, mais um Boa Nova. Fique por aqui, que aí tem coisa boa vindo aí. Legal. Bom, estamos agora, sim, chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Esperamos que vocês tenham gostado, né? E caso vocês queiram mandar aí seus comentários, suas sugestões, mas, gente, especialmente a sua partilha da palavra, nós temos canais de contato e a Alex vai falar pra gente quais são. Gente, nós estamos nas principais redes sociais aí que todo mundo conhece. Facebook, como Leiga Partilha, e Instagram, @leigapartilha. Ou se procurar também no campo de busca como Leiga Partilha, vocês vão nos encontrar com certeza. E também nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp. Lembrando que lista de transmissão não é compartilhado telefones, né? Então, você só vai receber particularmente o episódio assim que for lançado. Normalmente, a gente faz a cada 15 dias, né? Às vezes tem um espaço maior ou não. Mas é exatamente para isso, só para mandar o episódio assim que ele sai. Então, se você, por acaso, está ouvindo, alguém te encaminhou esse episódio e você tem interesse de receber outros episódios, novos episódios, você pode mandar então o seu telefone lá pra gente, ou por direct, ou conhece uma de nós, conhece eu, a Mari ou a Lu, quiser também falar, gente, eu queria receber e tal, pode mandar uma mensagem que a gente vai colocar o número de vocês na lista de transmissão para enviar então o episódio assim que ele for lançado. Bem, e onde nós encontramos estes episódios, além da lista de transmissão, Mari? O qual você já nos ouve, né? Nos acompanha e também nos que estão aí mais em alta neste momento, podemos dizer assim, que é o YouTube, o Spotify e nas outras plataformas de áudio. É só você colocar aí na sua busca, no seu campo aí de busca, Leiga Partilha, né? Podcast Leiga Partilha, e você já encontrará aí esse podcast muito rico. Você vai encontrar o episódio de hoje, por exemplo, mas também o episódio 39, que é do Evangelho do domingo, que sai esse episódio agora que estamos gravando, né? O Evangelho do domingo é João 6, né? Capítulo 6, versículos de 60 a 69. Já fizemos episódio sobre esse Evangelho, só você ir lá conferir no episódio 39. E não deixe de comentar nesse, e, né, naquele episódio e nesse também. Assim como fizeram, por exemplo, a Marga e a Regina, que foram lá no YouTube e comentaram no nosso episódio passado sobre o Carla Kutz, né? E também a Voluci também me mandou uma mensagenzinha a respeito do episódio também. Então, faça como essas colegas aí, deixe seu comentário, seja lá no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. Não, acho que no Spotify atualmente acho que dá para comentar também. Enfim, não deixe de comentar. E também a gente fala, se vocês quiserem deixar um pedido de oração, a gente faz aqui também no episódio, né? Convoca, digamos assim, a força dos colegas e das colegas para orar por uma causa, né? Então, sempre que você quiser, pode deixar também, além dos comentários, deixar o pedido de oração. E eu hoje vou fazer um pedido de oração específico nesse mês de agosto, né? Nós da Igreja Católica estamos celebrando o mês vocacional, né? O mês das vocações. E no dia que esse episódio está indo ao ar, vai ser orado, vai ser celebrado, digamos assim,
pelos leigos, né? Pela vocação dos leigos, justamente aqui, basicamente o mote do nosso podcast, né? O tema do nosso podcast. Então, fica o meu pedido, a minha oração e também o pedido de oração para todos vocês que também são colegas e colegas, né? Na busca de entender melhor sempre e mais também agir conforme a sua possibilidade dentro da igreja, né? Fazer sua parte dentro da igreja. Amém. Isso. Amém. Beleza, então agora sim nós vamos nos despedindo em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!